As cristãs acreditam no mistério da Santíssima Trindade, o mistério de um Deus só, um único Deus, em três pessoas distintas. Nós não acreditamos em três deuses, porque nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, acreditamos em um único Deus, que se manifesta em três pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma das pessoas com uma missão muito específica, mas todas as pessoas são igualmente Deus. Nós não temos uma única passagem bíblica, uma só, que venha dizer: aqui está dito que Deus, que existe o mistério da Santíssima Trindade. Os estudiosos, os biblistas, os primeiros cristãos, a igreja reunida em concílios nos primeiros séculos, chegou a esta sistematização que nós conservamos até hoje em todas as igrejas cristãs. Por isso, quando algum evangélico chegar até você, querendo que você prove isso ou aquilo na Bíblia, ele que também acredita na Santíssima Trindade, retorne a ele a mesma pergunta: pois me prove na Bíblia a passagem que fala da Santíssima Trindade. E, no entanto, todas as igrejas hoje bebem desta fonte, dessa sistematização dos primeiros concílios da era cristã. Concílio de Niceia e Concílio de Constantinopla chegaram a esta definição. É um mistério, o mistério de Deus, e a própria palavra, por si só, o mistério, já nos indica que nós não temos, por si só, por nós mesmos, diríamos assim, capacidade de penetrar nos mistérios de Deus. O pouco que nós conhecemos de Deus é porque Ele nos ama. Ele quer se revelar a nós, quer se mostrar a todos nós. A cada ano eu recordo essa história de um grande santo do nosso cristianismo, da nossa fé cristã, Agostinho de Hipona. Santo Agostinho escreveu um tratado, escreveu um livro sobre a Santíssima Trindade. E vejam que ele passou 16 anos para escrever este livro, 16 anos, para chegar a concluir os seus escritos a respeito da Santíssima Trindade. E durante este período, enquanto ele estava inquieto, pensando em como escrever e o que dizer a respeito da Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, ou de Deus, vou usar um termo bem difícil, Deus em sua imanência, ou seja, Deus em si mesmo, é um mistério inacessível à inteligência humana. E ele teve um sonho que caminhava pela praia e de repente se encontra com um bebezinho, uma criancinha. Esta criança cavou um buraco, lá tinha um buraco, e ele tinha um baldinho, ele enchia de água do mar e jogava naquele buraco. Repetidas vezes a criancinha realizava esta mesma operação. E Santo Agostinho pergunta a ele, aquela criança, o que ele estava fazendo, o que ele pretendia. E a criança dizia que queria colocar todas as águas do mar, daquele oceano, dentro daquele buraquinho. E o que foi que respondeu Agostinho de Hipona? É impossível, você não vai conseguir, porque existe muito mais água do que este recipiente, este buraco não é capaz de conter toda a quantidade dessas águas. E a criança responde para ele do mesmo jeito: você é como esse buraco, você é pequeno, na sua mente não cabe a grandiosidade dos mistérios de Deus.
E assim, esta historinha deixa essa grande lição para nós. Nós não queremos compreender a Deus e não poderemos compreender. Eu desconfio de religiões e de tradições religiosas que pretendem dar detalhes de todas as realidades espirituais, inclusive daquilo que possa acontecer após a morte. Não passam de hipóteses, porque Deus é Ele mesmo que quer se revelar. Não somos nós, com nosso esforço humano, que vamos dominar os mistérios de Deus. No entanto, nós acolhemos aquilo que Deus é. Nós acolhemos a bondade de Deus. Deus em sua imanência é Deus na sua essência, o Deus em si mesmo, que jamais poderá ser manipulado pela inteligência das suas criaturas, porque Ele está acima de todos nós. No entanto, também entendemos Deus em sua transcendência. Não somente o Deus em si, mas o Deus que se revela, o Deus que se mostra, o Deus que se dá. E a essência de Deus é ser amor. Por isso nós escutamos no Evangelho: de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. E na leitura primeira vemos Moisés que fala com Deus e que clama a misericórdia e que diz que Deus é amor, Deus é graça, Deus é verdade e Deus é perdão. E por que assim o faz? O episódio, nós estamos no capítulo 34, no 32, foi aquele episódio onde o povo se rebela contra o seu Senhor. O povo se rebela contra Deus e passa a adorar um bezerro de ouro. E o que acontece na idolatria? O povo se desvia do verdadeiro amor. Deixa de adorar o Criador para adorar as criaturas. E o que diz Moisés? Senhor, perdoa este povo, tem clemência, porque este povo é um povo de dura cerviz. Este povo é um povo de cabeça dura, é um povo errante que não sabe o que quer. Nós nos perdemos também quando deixamos de amar verdadeiramente o nosso Deus e quando deixamos de nos amar uns aos outros. A união que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, diz a igreja nos seus estudos, é uma união, com um termo difícil também, pericorética. A pericorese é a interpenetração, a comunhão tão profunda que existe entre uma pessoa e a outra pessoa, ou entre as três pessoas. Estão tão unidas, mas não deixam de ser. O Pai não deixa de ser o Pai, o Filho não deixa de ser o Filho, e o Espírito Santo não deixa de ser o Espírito Santo. Um Deus que cria, um Deus que redime, que salva, e um Deus que santifica e assiste a sua igreja e não a deixa desprezada e órfã, como Jesus nos ensinou antes que o Espírito Santo viesse até nós. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. E esta união pericorética, os primeiros estudiosos diziam e comparavam o mistério da Santíssima Trindade como uma dança, como uma ciranda, onde cada pessoa está dançando em torno da outra. Unidade tão profunda que expressa a alegria de estarmos unidos a Deus e unidos em nossa fé. Trindade em sua imanência não pode ser compreendida pela mente humana, mas a Trindade na sua transcendência é como um casal. Quando um jovem se une a uma jovem, quando um casal pede a bênção matrimonial, porque entende que o amor de um pelo outro é tão grande, isso se concretiza quando depois o casal é abençoado com o dom dos filhos e da família.
Vejam que o amor que existe entre um casal, entre um esposo e uma esposa, é um amor que por si só é de comunicação. O amor é expansivo, o amor é comunicativo, o amor significa entrega. Ninguém pode amar somente para si mesmo. Um casal que egoisticamente procura a bênção de Deus, e já aconteceu em alguns momentos, alguém diz: padre, eu quero casar, mas eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos. Essa pessoa, ou este casal, não tem estrutura de receber uma bênção na Igreja Católica, porque é um amor que é incompleto, é um amor que é falho, que é claudicante, que é manco, que é pequeno, porque as pessoas querem se idolatrar uma à outra. Mas quando os filhos chegam, o espírito do amor verdadeiro, da renúncia, de não pensar apenas no próprio prazer e alegria, é neste momento que o amor se completa e que se planifica. Deus também poderia ter permanecido desde todo sempre, desde toda a eternidade, as três pessoas nessa dança, nessa ciranda, nesta alegria completa. Mas Deus não permanece na imanência, porque Deus é transcendente. E é por esta razão que Deus criou o universo, por esta razão que Deus cria o mundo, para que a alegria, o amor e a comunhão que existem no seio da Santíssima Trindade possam se expandir, possam se comunicar e possam chegar a todos nós. Nós que somos seres tão pequenos, pecadores, como o povo de Israel, povo que se desvia do verdadeiro amor, povo que em muitos momentos idolatra, não é idolatrar a questão de imagens, mas pessoas que colocam outros seres humanos no lugar de Deus, colocam os prazeres, colocam o dinheiro, a glória, a vanglória, a glória humana, e se esquecem do seu Criador, do seu Deus que o redimiu, do seu Deus que o santifica. Neste momento, este povo também precisa olhar para o mistério da Santíssima Trindade e aprender com a Santíssima Trindade a vivermos em uma perfeita comunhão de serviço, de amor, de entrega, de solidariedade e de fraternidade. A Trindade Santa é a melhor sociedade, a Trindade Santa é a melhor comunidade. E quando nós nos espelhamos no mistério da Santíssima Trindade, passamos a viver não mais para nós mesmos de uma forma egoísta, mas passamos a ser mais misericordiosos, mais compreensivos, mais amorosos, mais fraternos e solidários para com todos, mesmo aqueles que se desviam do nosso caminho e da nossa amizade, porque assim é Deus, sempre generoso, sempre clemente, sempre bondoso, para com todos, mesmo para com os pecadores. Caminhemos, irmãos e irmãs, adorando verdadeiramente o mistério de Deus, na sua imanência, na sua transcendência, para que um dia possamos usufruir desta vida plena, vida eterna, que o Evangelho nos prometeu, quando nós nos curvarmos ao amor verdadeiro, quando aceitarmos em nossa vida o Deus que é uno e trino e que enviou o seu Filho para nos salvar e o Espírito Santo para nos fortalecer nesta caminhada rumo ao céu.